Olá, pessoal do sexto ano. Então, a aula dessa semana vai ser uma explicação sobre a Grécia, né? Então, assim, o que vocês têm que saber sobre a Grécia? A localização. Então, os gregos, a Grécia Antiga, ela fica na Europa, diferentemente dos outros povos que nós estudamos até agora, egípcios, hebreus, fenícios e persas, que ficavam no lado oriental, né, no Oriente Médio, inclusive os egípcios na África. Os gregos, eles já fazem parte da Europa, no mundo chamado mundo ocidental. Então, por que nós estudamos os gregos? Nós estudamos os gregos pois muito da cultura grega ela está inserida hoje na nossa cultura, na cultura ocidental, inclusive no Brasil. Então, é por isso que nós estudamos os gregos. Bom, os gregos, localização, voltando à localização, na Península Balcânica, né, no sul da Europa, geograficamente a Grécia é um conjunto de ilhas, mais que a Península Balcânica, e é chamada também Península do Peloponeso. Então, ela é banhada pelo Mar Egeu, pelo Mar Adriático, e ela floresceu mais ou menos 15 séculos antes de Cristo. Tá? Ela foi fundada por quatro povos seminômades que fundaram os gregos, que são os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios. Então, esses quatro povos fundaram os gregos antigos, certo? Então, esses povos eles se estabeleceram na região da Península do Peloponeso e também na região da Península Balcânica, e lá houve uma profusão de miscigenação desses povos, fundando então o que se sabe de se dizer sobre gregos, né? A língua, a cultura dos gregos. Bom, os gregos eles nunca formaram um império, nunca formaram um estado, porque os gregos politicamente eles eram divididos em cidades-estado, mais ou menos umas 400 cidades-estado independentes, mais ou menos que nem os fenícios, certo? As mais famosas cidades-estado, que sempre são estudadas, é Atenas e Esparta. Tá? Depois, numa próxima aula, eu volto a falar sobre Esparta e Atenas. Sobre a estrutura política, então essa independência fez com que essas cidades elas tinham em comum a língua e os costumes e a religião. A política era cada cidade, né, a cidade-estado, ela tinha um rei ou um corpo político que se autogovernava. Aqui no Brasil, por exemplo, que é um estado, temos um presidente. Nas cidades-estado, cada cidade-estado tinha um ou rei ou um corpo político. Podia ser uma junta governativa, um chefe militar famoso. Então, cada cidade-estado tinha uma determinada estrutura política independente, certo? Os gregos eles fizeram vários avanços e deixaram como legado, como herança para nós a política, a escola, algumas palavras da língua grega é usada até hoje na língua portuguesa. Né? Nós temos, por exemplo, política é uma palavra grega que significa cidade, a arte de governar a cidade. Polis em grego significa cidade, tá? Então, o mundo grego ele é formado por essa miscigenação desses quatro povos e cidades-estado independentes, né? Então isso fica bem fixado para vocês. Os gregos eles não tinham uma agricultura muito desenvolvida, pois o seu relevo, solo não era um solo que dava uma grande quantidade de produtos, pois era uma vulcânica, a origem do solo grego era de origem vulcânica, pedregoso e pouco fértil. Apenas algumas planícies que tinha na península do Balcânica, elas serviam para a agricultura. Por isso os gregos eles desenvolveram o comércio, desenvolveram a navegação por um conjunto de várias ilhas ali na chamadas ilhas gregas, que até hoje é um paraíso turístico, né? Então eles usaram o comércio marítimo, usaram também a pesca, já que era cercada
de vários mares, né? O Adriático, o Egeu, o Tireno, entre outros mares. Os gregos tiveram uma longa história na antiguidade. Por volta do século 12, 13, já se dizia como gregos, a Grécia, e eles foram, esses períodos, né? Vamos estudar na próxima aula cada um desses períodos. Esses períodos da história grega, eles são divididos por hegemonia, depende de Atenas, depois de Esparta. Também nós vamos ter o chamado período homérico, onde foi, supostamente foi escrito a Odisseia e a Ilíada, que são os dois livros mais interessantes, os mais importantes da história grega, onde tem um conjunto da mitologia grega, onde eles mesmos escreveram a sua história através do misticismo, mas a Ilíada e a Odisseia são os dois principais livros da história grega e também da uh, mitologia grega, tá bom? Então, pessoal, vocês assistam esse vídeo, dão uma pesquisadinha na Odisseia e na Ilíada na internet, já que está difícil.